Bom, vamos lá, pessoal. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês um tipo de exercício que vocês vão encontrar bastante aí no decorrer da vida acadêmica, tá? Acompanhem lá comigo, por favor. É o exercício 3, lá da página 126 da apostila 1. Bom, pode acontecer do exercício, ele não dá para você a medida da altura, né? Porque deixa eu colocar aqui no cantinho a fórmula. A fórmula para a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura, tudo isso dividido por 2, certo? Muitas vezes o exercício ele pode não dar a altura para você. Vamos lá primeiro identificar os elementos do nosso trapézio. Aqui eu já tô com um trapézio desenhado, porque é o trapézio do exercício, tá? Então vamos identificar quem é o Bzão. Bzão sempre vai ser a nossa base maior, certo? A base maior é essa daqui de baixo, certo? A base inferior. Quem vai ser o nosso Bzinho? Bzinho vai ser essa parte aqui de cima, que é a base superior, tá? A altura, lembrem que a altura, pessoal, ela é traçada, ó, aqui o meu já tá traçado, né? Mas a altura, ela é traçada de um ponto do vértice até aqui embaixo do lado da nossa base, da nossa bezona, né? Da base inferior, tá? Então, essa altura aqui, ó, ela pega desse vértice aqui e ela desce até encontrar esse segmento de reta aqui, tá? Da mesma forma aqui desse lado. Reparem que a gente já vai olhar no exercício, tá? Mas essa altura é exatamente igual a essa altura aqui, certo? Então, tanto faz a gente pegar esse lado ou esse lado para esse exercício aqui que a gente vai ver agora, certo? Então, já que a gente já identificou quem são os nossos elementos, tá? A altura, se porventura não... quando nós mesmos temos que desenhar o nosso exercício, o nosso trapézio para a interpretação do exercício, não esqueçam de traçar a altura, tá, pessoal? Porque é muito importante. Então, nós já identificamos aqui Bzinho, Bzão e a altura, certo? Agora vamos ler lá o exercício, por favor acompanhem comigo. Um trapézio isósceles, isto é, cujos lados não paralelos são congruentes, tem dois lados de medidas 5 e bases medindo 6 e 12 centímetros. Calcule a área desse trapézio. Então, vamos lá, pessoal. Pelos dados que o exercício deu, a primeira coisa, ele fala que é um trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? Vocês podem ver lá no outro vídeo que foi postado, que o trapézio isósceles é aquele que tem as medidas dos lados não paralelos iguais, tá? Então, esse lado aqui, certo? Deixa eu fazer com a... Ó, esse lado aqui e esse lado aqui tem medidas iguais, certo? E lá no exercício ele tá falando que é 5. Então, essa medida aqui é 5 e essa medida aqui é 5. Certo? Depois ele fala que as bases medem 6 e 12. Então, como aqui embaixo é a nossa base maior, né? O nosso Bzão, aqui vai ser 12. E aqui, a nossa base superior, que é o nosso Bzinho, vai ser 6, tá? Reparem, pessoal, para nossa fórmula, o que a gente precisa ter para calcular a área? Bzão, Bzinho e a altura. Dos elementos aqui que ele deu pra gente, a gente só tem o Bzão e o Bzinho, certo? Lá na sala, pessoal, a professora falou como é que a gente faz para calcular isso daqui. Lembra calcular a área? Calcular a altura. Vamos ver se vocês se lembram como é que faz? Ó, reparem também, lembrem que lá na aula passada a professora falou que um trapézio ele é formado por retângulo, né? Por um retângulo e 2 triângulos, certo? Vamos lá. Se a gente traçar a altura aqui, que forma geométrica que eu tenho aqui, ó?
um triângulo, certo? E que triângulo que é esse? É um triângulo retângulo, né? Porque olha meu ângulo aqui de 90 graus, certo? Então, como que eu vou fazer para descobrir essa altura aqui? Dá pra gente fazer Pitágoras, não é? Essa medida aqui eu conheço, essa medida aqui a princípio eu não conheço, mas vocês vão ver que dá pra gente saber, certo? Que pelas bases aqui a gente consegue saber qual que é essa medida. E aí só vai resultar, eu só não vou ficar sabendo esse Hzinho que é justamente o que eu quero, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, pra gente descobrir esse ladinho aqui. A professora já tinha falado em sala para vocês, mas é sempre bom retomar. Aqui, ó, a gente tem que toda a nossa medida é 12, certo? A medida da nossa base é 12. Nós temos aqui que essa parte aqui do meio, ó, ela vale 6. Então, essa parte aqui das extremidades é o que sobra, certo? É a diferença, lembrando que diferença é subtração, é a diferença dessa medida com essa medida, só que reparem que nós temos duas partes, né? Duas extremidades aqui. Então, a gente vai dividir por 2, tá? Então, ó, para descobrir essa partezinha aqui, que consequentemente é igual a essa parte aqui, o que a gente vai fazer? Vou chamar de x, tá? Vou colocar aqui, ó, x. Certo? Para descobrir essa parte x, o que a gente vai fazer? Pegar o 12, subtrair de 6 e dividir por 2, porque nós temos duas partes aqui, tá? Então, vai ser 12 menos 6 dividido por 2. 12 menos 6 vai dar 6. Dividido por 2 vai dar 3 centímetros, certo? Então, nós descobrimos que esse x aqui, ele é igual a 3 centímetros, tá? Agora, a gente consegue fazer o nosso Pitágoras, não consegue? Para descobrir a altura? Vamos ver aqui. Ó, reparem que eu tô transportando essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui pra cá, tá? Então, ó, nós acabamos de encontrar que essa parte aqui é 3. Essa partezinha aqui, o exercício já tinha dado pra gente, e o que sobrou? H, tá? Então, agora a gente consegue calcular por Pitágoras a altura do nosso trapézio, certo? Então, vamos lá. Aqui vocês podem colocar a fórmula do jeito que vocês quiserem, tá, pessoal? O que é importante que vocês saibam que aqui é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, tá? Vamos lá identificar quem é cateto, quem é hipotenusa do nosso triângulo. Lembrem-se que a hipotenusa sempre está oposta, ó, oposta ao quadradinho de 90, ao quadradinho que representa o ângulo de 90 graus. Então, aqui, pessoal, é a nossa hipotenusa. Vou até colocar uma cor diferente aqui, ó. Hipotenusa porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Consequentemente, o que sobra são os nossos catetos, certo? Agora, o cálculo de Pitágoras, vocês já estão craques, né? Vamos substituir aqui a nossa hipotenusa. É 5 ao quadrado igual a b ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso daqui vai dar 25, que é igual a b ao quadrado mais 9. Vou passar o 9 subtraindo, porque ele estava somando, tá? Vai ficar 16 é igual a b ao quadrado. Como é que eu faço para sumir com esse ao quadrado aqui? Ou eu posso fazer a raiz dos dois lados,
Ou eu já posso fazer direto que B vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16, certo? Raiz de 16 vai ser 4. Pessoal, agora tem uma coisa aqui que é muito importante. No caso B ou H, né? Aqui é B ou H. Depois eu vou mudar tudo para H. Bom, aqui, pessoal, a gente está falando de medidas, tá? Medidas não podem ser negativas, certo? Então, nesse caso aqui, a nossa altura ela vai ser 4 centímetros positivo, tá? Mas se nós estivéssemos falando de outro exercício que fosse somente uma resolução por Pitágoras sem ser tratando de medida, aí assumiria os dois valores, tá, pessoal? Mas como aqui nós estamos falando de medida, só vai assumir o valor positivo, certo? Então, nós já descobrimos que a nossa altura aqui é 4, tá? O que eu faço aqui agora? Só colocar na fórmula. A é igual Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. A área vai ser igual, quem é o nosso Bzão? 12. Mais, quem é o nosso Bzinho? 6. Vezes a altura, que é 4, dividido por 2. A área, então, vai ser igual. Fazendo essa soma aqui, vai dar 18 vezes 4, que divide 2. A área, então, vai ser 72, que divide 2. Logo, temos que a área do nosso trapézio é 36 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, deixa eu só arrumar aqui, colocar H. Então, pessoal, é isso. Na maioria dos exercícios, ele não vai dar altura para vocês, tá? Na grande maioria dos exercícios. Então, para a gente descobrir a altura, o que a gente vai fazer? Sempre vai fazer por Pitágoras, tá? Descobrindo aqui a altura, nós substituímos na fórmula e nós encontramos a área total do nosso trapézio.